Graça e a paz do Senhor seja sobre nós. Mais uma vez estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor. E, como disse pastor Rony, hoje seria o nosso culto de Santa Ceia. E sempre que estamos em culto de Santa Ceia, lemos o texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, dos versículos 23 em diante. E ali vemos a necessidade de examinarmos a nós mesmos. E sendo assim, hoje, o Senhor me leva a comentar com os irmãos o Salmo 15. Quando nós nos examinamos a nós mesmos no momento da ceia, nós precisamos encontrar em nós algumas características que nos deixem, não vou dizer tranquilos, mas certos de que estamos caminhando bem com Cristo. E de que, de fato, Ele está vivendo em nós. E aqui esse Salmo 15, Davi vai falar a respeito das características de um cidadão dos céus. Ou seja, características que quando nós nos examinamos, precisamos encontrar em nós. Eu quero que você, nesse momento, abra a sua Bíblia no Salmo 15. São apenas 5 versículos. E estaremos observando esse texto nos próximos minutos. O Salmo 15 nos diz o seguinte: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Quero, mais uma vez, orar com cada um dos irmãos. Pedir que o Senhor nos oriente nessa exposição do Salmo 15. Senhor Deus, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez a compartilhar a tua palavra. E, Senhor, te pedir que o teu Santo Espírito nos oriente e nos guie durante toda esta exposição. Possamos extrair preciosas lições e que tudo que venha a ser tratado aqui possa servir não somente para a nossa edificação, não somente para a nossa alimentação, mas principalmente para te glorificar. Dá-nos esse prazer nesta noite de meditar na tua palavra e de trabalhar em prol da tua obra e da tua glória. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Davi aqui, meus irmãos, descreve as qualificações éticas para viver em comunhão com o Senhor. E como não ser complicado falar de ética, como não mexer com alguns milindres quando nós estamos falando de ética. Não só pela época que nós vivemos, mas todo ser humano precisa ter um comportamento ético, mas nem sempre o tem. E por isso Davi aqui descreve qualificações éticas para que você possa viver em comunhão com o Senhor, ou seja, qualificações que você com elas agradará ao Senhor. E ele enfoca aqui os requisitos para o homem se aproximar da santa presença de Deus no santuário. E esses requisitos, no versículo 1, nós vamos ver essa pergunta, as duas perguntas que ele faz, a respeito de requisitos para ser membro da igreja na terra e no céu. Os irmãos sabem que quando nós nos achegamos à igreja do Senhor, isso evidencia muito em nós de que nós já fomos atraídos por Deus para sermos parte da sua igreja universal. Mas o fazer parte de uma igreja local também é necessário. Nós somos alimentados pela igreja local, nós somos
edificados pela igreja local, nós vivemos a nossa vida cristã a partir dos preceitos passados pela igreja local, e isso nos evidencia para a sociedade em si e para aqueles que caminham conosco a grande corrida cristã, que nós fazemos parte também de uma igreja universal. Quando nós somos batizados, o maior presente que recebemos é não somente a presença eterna de Deus conosco, mas saber que fazemos parte de um grande grupo chamado povo de Deus. E que aqueles que caminham junto conosco também têm a mesma motivação de coração, também fazem parte da mesma família e nos ajudarão nessa grande caminhada. Por isso, é importante nós percebermos quais são os requisitos para fazer parte dessa grande família que caminhará junta, não somente aqui na terra, mas também no céu. E isso é um assunto para autocrítica. No momento que nós estivermos aqui vendo essas características, eu não tenho a intenção de que você pense se algumas pessoas olham isso em você. Mas a minha intenção é, você enxerga isso dentro de você? Eu enxergo isso dentro de mim? É uma autocrítica. Ter essas características aqui não vão fazer com que você seja louvado. Muitas vezes, pelo contrário. Você sofrerá alguns reveses na sua vida por conta das más interpretações, das perseguições, enfim, de pessoas que não são exatamente como o cidadão dos céus. Pessoas que não vivem de acordo com a palavra de Deus, que não buscam a aprovação de Deus para as suas vidas. E ser assim é ser diferente. É não ser aceito por determinados grupos, mas é trilhar o melhor dos caminhos. Então, nessa autocrítica, que a gente seja muito sincero e que, ao final de tudo, a gente possa ter também a felicidade de saber que está com todo esforço e com todas as limitações fazendo o que Deus nos chamou a fazer. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem? Tabernáculo, literalmente uma tenda. Antes do templo ser construído, a habitação de Deus para com seu povo era uma tenda. Quem habitará a tenda do Senhor? Quem habitará o lugar onde o Senhor se faz presente? Quem estará ao lado do Senhor? Quem estará caminhando com o Senhor? Quem é digno de estar ali? Nos versículos 2 a 5, nós vamos ver 10 requisitos para entrar nesta tenda. 10 requisitos para habitar no tabernáculo do Senhor. Eu convido você a, junto comigo, refletir se nós temos demonstrado esses requisitos na nossa vida. E se temos vivido, enquanto membros da igreja terrena, como verdadeiros cidadãos dos céus. Nós continuamos aqui, somos limitados por esse corpo físico, mas não podemos viver segundo as limitações do nosso corpo físico. Por quê? Porque, de fato, se somos salvos por Deus, se somos cidadãos dos céus, a nossa pátria não está aqui. Os nossos objetivos não podem ser para o aqui e o agora. Devemos sempre pensar no futuro, pensar na eternidade. Então, comecemos com a noção de que somente aqueles que são transformados pela graça herdarão o reino de Deus. Então, quando ele diz, quem há de morar no teu santo monte? Sempre que nós estamos meditando em alguns dos salmos, nós temos feito referência ao Monte Santo do Senhor. Então, o Monte Sião tinha sido escolhido por Deus para ali fazer morada e ali ter um momento de comunhão com o seu povo. Quem há de morar no santo monte do Senhor? Quem há de receber da presença do Senhor, sentir a sua presença ali? Somente aqueles que foram transformados pela graça. Ou seja, esses requisitos que nós vamos ver a partir do versículo 2 até o versículo 5, não são fruto do nosso esforço.
não são fruto da nossa própria natureza. É óbvio que nós temos que trabalhar em cima dessas características para sempre estarmos fazendo o que é a vontade de Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção é que é tudo fruto da graça. Se não fosse pela graça de Deus, nós não seríamos o que hoje nós somos. E olha que hoje nós ainda não somos exatamente o que Ele requer de nós. Porque se nós fizermos essa autoavaliação, certamente encontraremos em nós algumas características, talvez várias, do velho homem. Aquele que nós éramos antes de sermos alvo da graça do Senhor. Mas vamos ter isso em mente durante os próximos versículos, observando cada uma das expressões e cada um dos requisitos. Tudo isso, o que nos possibilita ser caracterizados como cidadãos dos céus, que herdarão o reino de Deus, tudo isso é obra da graça do Senhor. A transformação promovida pela graça do Senhor é que vai evidenciar em mim e em você esses requisitos. Primeiro deles, no versículo 2, ele diz: o que vive com integridade. O segundo, o que pratica a justiça. E o terceiro, o que de coração fala a verdade. Os três primeiros requisitos são positivos no versículo 2. São coisas que nós devemos fazer, nós precisamos demonstrar. Primeiro, o viver com integridade. Quando a gente olha para essa palavra íntegro, para esse adjetivo, nós necessariamente precisamos fazer uma viagem no tempo e olhar lá para Abrão e Sarai, antes da troca dos nomes. Abrão e Sarai queriam muito que deles surgisse uma descendência. E se você estiver ali entre Gênesis 12 e 17, você vai perceber que Deus chama Abrão, lhe faz promessas, mas o homem Abrão e a mulher Sarai não estão ainda totalmente em consonância com a promessa do Senhor, de esperar para que aquilo que Ele determinou aconteça. Sabe quando você faz um pedido a Deus e que você quer de imediato? Acho que isso sempre acontece com a gente. A gente pede coisas ao Senhor e diz: Senhor, mas eu quero agora, eu estou precisando agora. Nós somos, por natureza, imediatistas, mas também por natureza pecadores. E o nosso imediatismo nos faz ser ainda mais pecadores. Por quê? Porque não seguimos as diretrizes do Senhor, mas seguimos o nosso próprio entendimento. Deus não precisa da nossa ajuda, da nossa mãozinha, da nossa forcinha para que as coisas aconteçam. Tudo por Ele está determinado e no tempo certo. Ele não tarda e Ele não falha. Em Gênesis 17, versículo 1, essa palavra íntegro vai aparecer depois de tentativas de Abrão e de Sarai de obter a descendência prometida por meio de uma mãe substituta. Você que lê, medita na palavra do Senhor, sabe muito bem o que aconteceu. Por conta dessa pressa de Abrão e de Sarai, o que acontece depois que Abrão se liga a Agar? Não é simplesmente uma relação. Não é simplesmente um filho que é gerado, Ismael. É toda uma descendência que implica em um choque com a sua outra descendência. Aquela que vai surgir, sim, dele com a sua legítima esposa. Deus aparece então a Abrão. E o Senhor torna claro a ele que só cumpriria os benefícios prometidos, segundo a aliança, se ele fosse servo fiel e obediente. Abrão, as promessas estão, sim, na sua posse. Porém, elas só se concretizarão se você for obediente e fiel ao que eu disse. Então, a fé de Abrão devia ser acompanhada pela obediência.
É isso que nós vemos, por exemplo, em Romanos 1, versículo 5, a obediência que vem pela fé. Então, Abrão, você precisa ser íntegro. Você não tem fé em mim? Então você precisa demonstrar essa fé através da sua obediência. Nós precisamos viver com integridade. O que demonstrará essa integridade aos olhos do Senhor? A nossa obediência a Ele. Então, aquele que vive com integridade, ou seja, aquele que é obediente à voz do Senhor, demonstrando assim a sua fé a Ele. E se ele é íntegro, então como ele precisa ser? Como uma pessoa íntegra precisa ser? Ela precisa ser direita. Ela precisa ser aprumada em seu coração. Um homem torto não pode andar no prumo. Se faz pelo menos mais de 10 anos que você está em alguma igreja evangélica, certamente você já viu crianças cantando o homenzinho torto. E é interessante que diz que tudo na vida dele era torto, até que um dia Jesus o encontrou. E aí tudo que era torto na sua vida se endireitou. Ou seja, o homem que não observa o seu caminho segundo a palavra de Deus, ele não pode ser íntegro. Você pode até dizer que conhece pessoas que não servem a Deus e que são muito boas, são moralmente até perfeitas, mas de fato elas não são íntegras. O seu interior não pode ser integralmente bom. Como o meu interior não pode ser integralmente bom se eu não estiver ligado a Cristo. Todas as minhas atitudes boas vêm dele. Então ele precisa ser direito e aprumado no seu coração. O seu coração precisa observar a palavra de Deus e guardá-la. Guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti, para ser íntegro. Aquele que vive com integridade, como é que ele deve agir? Ele não pode agir por impulso. Não pode ser aquela pessoa que age por ambição, por ganho, querendo ter vantagens em todas as situações. Não pode ser aquele que age por temor ou por bajulação. Não pode ficar encurvado para qualquer direção. Ele deve se manter reto. Existem pessoas que buscam tanto o benefício próprio que a gente chega a dizer, olha, se aquela pessoa pular no interior de um vulcão, pode ir atrás dela, porque ali tem vantagem. Então veja, até com dano próprio ela quer ter vantagem. Não é assim que anda aquele que vive com integridade. Ele não busca se beneficiar à custa dos outros. Ele não faz as coisas se curvando para qualquer direção. Ele não é de A hoje e de B amanhã. Ele não é de Deus hoje e do diabo amanhã. Ele se mantém firme nas suas convicções. E a sua grande convicção é: Deus está no controle da minha vida e eu preciso seguir com integridade, porque assim é o Senhor que eu sirvo. Ele também é íntegro. O que ele deve esperar então? Agindo dessa maneira, ele deve esperar ciladas. Ele deve esperar armadilhas que o façam tropeçar. Imagine num momento como esse que nós estamos vivendo, em que tantas coisas são restringidas, outras proibidas. Se formos fazer aquilo que o nosso coração quer, aquilo que a nossa mente planeja, aquilo que nos traz prazer, certamente vamos infringir algumas leis. E nisso daí nós cairemos numa armadilha muito grande. Existem ciladas que são preparadas justamente para momentos como esse que estamos vivendo. Se nós fizermos, mesmo com a desculpa de termos boas intenções, o que é contrário ao que se coloca como lei, como se coloca como moral, o que se coloca como valores éticos, as pessoas que tanto nos louvam por sermos bons ou por sermos íntegros, serão as primeiras a dizer:
Olha, o crente está errando. Olha, o crente está se desviando. Olha, o crente fez o que é errado perante os olhos de toda a sociedade. E perderemos a característica que nos marca diante das pessoas, a integridade. Porque tropeçamos nas armadilhas, nas ciladas. Para que a gente não caia nessas armadilhas ou nessas ciladas, onde devemos andar? No caminho do dever, no caminho do correto, o único em que pode andar em boa postura. Crente tem que ter postura, meus irmãos. Crente tem que ter um posicionamento que não o coloque nesses emaranhados, nessas armadilhas, nessas ciladas. Pelo contrário, fuja sempre da aparência do mal. E busque do Senhor a capacitação para que o seu caminhar seja cada dia mais reto. Para onde deve olhar então esse que vive com integridade? Para cima, diretamente para cima. E então ele será reto. Nós seremos retos quando estivermos sempre olhando retamente para aquele que nos faz caminhar em segurança. Mas também diz o versículo 2, é aquele que pratica a justiça. Ou seja, segundo requisito, além de ser íntegro, é aquele que obedece à lei de Deus, pratica a justiça. 1 João diz que aquele que pratica a justiça é filho de Deus. O fiel que honra a Deus, que ordena toda a sua vida segundo a vontade de Deus. É aquele que, semelhantemente ao que diz Tiago 4, de 13 a 17, ele pensa muito bem a respeito do que ele vai fazer. E ele entende que as outras pessoas podem até dizer que eu vou ali em tal cidade, passar um ano, fazer negócios e trazer meus lucros, mas ele depende de Deus. O que pratica a justiça, ele sabe que os outros podem organizar toda a sua vida segundo o seu conhecimento, segundo a sua capacidade, segundo aquilo que ele consegue enxergar, mas, independente do que os outros façam, pensem ou digam, eu continuarei ordenando toda a minha vida, todos os aspectos dela, segundo a vontade de Deus. Até porque não adianta você planejar qualquer coisa fora da dependência de Deus. Só acontece aquilo que é da sua vontade. O soberano é o Senhor, não eu e nem você. Um terceiro requisito, de coração fala a verdade. Essa é a evidência de um coração regenerado. O coração que fala a verdade. O coração não regenerado, o coração natural, é inerentemente enganoso. E se você tem alguma dúvida disso, eu tenho 3 bons textos para que você entenda. O primeiro deles é o Salmo 14, versículo 1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Ou seja, aquele que é insensato diz no seu coração que não existe Deus. E o que é que vem no seu coração? A corrupção. Ele se corrompe, pratica abominação. Já não há quem faça o bem. Por quê? Desconsidera a presença e o poder de Deus. O Salmo 58, versículo 3, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Imagine a figura de uma criança muito pequena, meses, no máximo 2 anos, e que você começa a dar orientações. Por que será que essa criança tão pequena, que muitos dizem que não compreende absolutamente nada do mundo, consegue transgredir as orientações que você, como pai, como professor, como parente, as dá? Como as crianças podem ser transgressoras
das orientações e ordens que lhes são dadas, porque elas nascem e já se desencaminham. É o pecado. O pecado que já está habitando o coração delas. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Aqui um pequeno parênteses. Não é porque você nasceu em um lar evangélico que você vai ser santo toda a vida e você tem um lugar cativo, uma cadeira cativa no céu. Entenda que cada um terá uma experiência com Cristo. Entenda que cada um precisa se arrepender dos seus pecados e reconhecer e confessar que somente o Senhor é Deus. Entenda que filho de crente só será crente se estiver dentro do plano eterno de salvação do Senhor e se sua vida evidenciar todos esses requisitos. Muitos de nós somos. E agradecemos a Deus pela oportunidade de crescer num lar como esse. Mas também conhecemos muitos outros que já na adolescência, no fim da infância, ou mesmo na idade adulta, se desviaram porque nunca fizeram parte. Não adianta ser por força, não adianta obrigar, porque os frutos serão mostrados. Nós precisamos orientar, viver, mostrar e demonstrar. Mas, se for ímpio, vai se desviar e vai proferir mentiras. Por quê? Porque o coração do ímpio assim o faz. Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Por isso, quando alguém disser, siga o seu coração, tenha muito cuidado com isso. Se o seu coração é o coração de um justo, ele falará toda a verdade. Ele seguirá a voz do Senhor. Precisamos ser como ovelhas que escutam a voz do bom pastor. Não podemos ser como os perdidos de hoje, que escutam a voz do coração e vão a passos largos para o inferno. Tem muita gente escutando o coração e terminando dentro do caixão. Tem muita gente escutando o coração e arrebentando com a vida de todo mundo que está perto dele. Tem muita gente escutando o coração e ficando muito longe de uma eternidade com Deus. Nós só podemos ter qualquer relação boa com o nosso coração se esse coração foi arrancado quando era de pedra e nos foi dado um coração de carne que compreende a vontade de Deus e a segue. O versículo 3 nos apresenta mais 3 requisitos e os 3 são negativos, no sentido que eles vão descrever ações que nós devemos evitar. Ele começa dizendo o que não difama com sua língua, depois ele fala não faz mal ao próximo e por último ele diz nem lança injúria contra o seu vizinho. Os pecados então da língua vão ser enfatizados aqui. E aí mais uma vez eu me lembro de Tiago, que fala tanto sobre essa língua, um órgão tão pequeno, mas que pode colocar todo o nosso corpo no inferno. Precisamos ter cuidado com o que a nossa língua diz. Até porque se não a dominarmos, ela desenfreadamente vai proferir todo tipo de coisas que não somente machucam os outros, mas também vão ter muitas consequências em nós mesmos. É sobre isso que eu quero tratar nesse momento. O 4º requisito, não difama. Aquele que vai habitar o tabernáculo do Senhor, aquele que mora no seu santo monte, ou seja, aquele que é cidadão dos céus, ele não difama com a sua língua. Quando nós fazemos críticas a alguém, nós temos os males dessa crítica. Precisamos avaliar os males dessa crítica. E são pelo menos 3. Quando nós fazemos críticas destrutivas, pelo menos 3 pessoas são afetadas. A primeira delas é o próprio difamador. Então, se eu proferir esse tipo de crítica, eu sou o difamador e eu sou o primeiro que sou afetado com isso. Segundo, o vizinho sofredor, aquele que recebe a carga da difamação.
E terceiro, o que passa à frente, o que passa adiante essa calúnia, essa difamação. Não se engane, quem difama dificilmente ficará imune aos efeitos do que diz contra o outro. Pode ser a coisa mais simples no seu ponto de vista, mas se você faz uma crítica destrutiva e se você não for insensível, se você for uma pessoa normal, você vai saber palavras que vão ferir os outros, que vão ter consequências danosas no coração do outro, e isso vai lhe deixar triste em algum momento. Ah, mas eu não quis dizer aquilo. A minha intenção não foi essa, mas você falou, você feriu, e agora você se sente triste, deprimido, por conta da consequência daquilo que você disse para outra pessoa. Quem recebe a difamação sofre as consequências de uma mentira associada ao seu nome e é veiculada aos 4 cantos. Imagine que você fala alguma coisa contra determinada pessoa. Eu falo para uma pessoa, aquela pessoa fala para mais 2, daqui a pouco são 4, e daqui a pouco são 8, e daqui a pouco 16, 32, 64, e daqui a pouco não tem progressão geométrica que dê conta. Porque notícia ruim corre rápido demais. Não temos como controlar uma notícia que acaba com a reputação de alguém. Então pense muito bem com relação à difamação, porque você se sentirá mal se difamar alguém. Mas certamente aquela pessoa se sentirá muito pior. Porque os efeitos não são somente das suas palavras, mas do conhecimento agora de muitas pessoas, que vão olhá-la de forma totalmente diferente do que antes dessa difamação. Quem passa adiante é canal de sofrimento e destruição, e não permite que o ciclo desse mal seja encerrado. Então, quando ele diz aqui no versículo 3, não faz mal ao próximo, se você passa adiante uma difamação, você está fazendo muito mal ao seu próximo. Meus irmãos, não sejamos aqueles que vão escutar a difamação, vão ser muito propícios a dar ouvidos a essas coisas e vamos passar à frente. Sejamos aqueles que vamos até ouvir a pessoa por educação, mas tudo bem, ali se encerra. Que se alguma difamação for passada à frente, que não seja pela nossa boca, mas pela boca do ímpio, porque assim ele procede. Mas nós não podemos proceder dessa maneira. Não fomos chamados para isso. Sexto requisito que é tratado é nem lança injúria contra o seu vizinho. O pecado de estar muito disposto a acreditar em rumores. Você certamente já escutou alguém dizer assim, eu ouvi falar em determinada coisa. Estão dizendo que eu ouvi dizer. Eu não sei, mas eu acho que isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque a gente acredita em rumores, mas quase nunca a gente vai atrás do alvo do rumor para saber a verdade certa. Tenhamos muito cuidado com o que nós ouvimos, com o que nós lemos, mas principalmente com a forma como nós interpretamos determinadas notícias a respeito das outras pessoas. Às vezes, alguma coisa que é dita pode até ser verdade, mas a gente não sabe o que está acontecendo do outro lado e por que isso veio a acontecer. É comum, quando você escuta rumores e dá ouvido a eles, um pré-julgamento. É comum que muitas vezes nós sejamos cruéis nesse pré-julgamento. Isso é um julgamento anterior à verdade revelada, certamente ele vai ser tolo, vai ser injurioso e vai ser típico de um ímpio. Eu ouvi dizer que fulano está fazendo determinada coisa. E aí eu acredito naquilo. E eu começo a passar para outras pessoas. E diz o ditado popular que quem conta um conto aumenta um ponto. E certamente é assim que o caluniador, aquele que fala calúnias contra o seu próximo, age.
Ele não se contenta em passar a difamação, a calúnia, ele vai sempre aumentar alguma coisa. E o que escuta novamente, e assim vai como aquela brincadeira do telefone sem fio, que o primeiro passou a mensagem correta, mas o último não pegou nenhuma letra da mensagem original. E o problema não é somente o passar da mensagem, o problema é o passar do sofrimento de boca em boca. Quando você lança injúria contra o seu próximo, você está fazendo todo o mal contra ele. Aquele que, de fato, é cidadão dos céus, não se envolve com nada disso. Há um sétimo requisito, no versículo 4, que diz: o que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem o Senhor. Aquele que vê o ímpio como alguém vil por suas atitudes. Aquele vai ser definido como uma pessoa que não teme ao Senhor. Eu não vou olhar para o ímpio e vou elencar todas as suas qualidades e dizer: olha, ele nem serve ao Senhor, mas ele é tão bom. Sinceramente, meus irmãos, não adianta uma pessoa ser boa aos olhos da sociedade se ela não tem o coração voltado para o Senhor. O seu coração continua sendo enganoso, as suas obras continuam sendo más, e ele continuará a ser o ímpio que sempre foi, até o dia que Deus o chamar. Até o dia em que a graça o transformar. Enquanto não, pode ser bom do jeito que for, ainda assim não será o que Deus requer. Ainda assim é desprezível o réprobo, ou seja, o rejeitado. Aquele que não faz a vontade do Senhor é rejeitado. Ele não está destinado à eternidade. Não com o Senhor, mas está destinado à eternidade de perdição. Não nos façamos um com eles, mas saibamos separar. Nós precisamos amar as pessoas? Sim. Nós precisamos pregar às pessoas? Óbvio. Precisamos dar assistência a elas? Claro. Mas não podemos olhar para elas como se elas fossem aquilo que nós lutamos todo dia para ser. Eu não posso olhar para uma pessoa que abraça o pecado com toda a avidez da mesma forma que eu olho para uma pessoa que luta todo dia contra o pecado. Eu não posso caracterizar da mesma forma. Eu preciso fazer muito bem essa separação. O oitavo requisito é o que jura com dano próprio e não se retrata. O que isso significa? É o que cumpre o seu juramento, mesmo com risco de perda ou dano pessoal. Ou seja, se você promete algo a alguém, por mais que no final não haja nenhuma vantagem para você, pelo contrário, haja até prejuízo, mais vale cumprir com a sua palavra do que quebrá-la para evitar um dano. Imagine que você vendeu um produto a alguém. Segundo as nossas leis, alguém tem 72 horas para trocar. De posse da nota fiscal, sem o produto estar danificado por qualquer outro motivo, ela vai ter a oportunidade de trocar, tendo defeito de fábrica. Imagine então que essa pessoa vem a você e diz o seguinte: eu não quero mais, eu quero trocar. Eu mexi um pouquinho aqui no produto e quebrou. Bom, se quebrou, tudo bem. Mas a questão é simples. Você quebrou e você não tem direito mais de troca. Mas entenda que se você não atender àquele pedido, talvez você tenha danos. E não vão ser somente os prejuízos financeiros de fazer uma troca sabendo que você não vai mais poder vender aquele produto. O dano vai ser moral. Alguém vai dizer: aquele vende, mas não cumpre a lei. Eu fui atrás dele antes das 72 horas, ele não trocou o meu produto. Até que você prove o contrário do que a pessoa está falando, seu nome já vai ter sido jogado na lata do lixo. Então, mesmo que você tenha prejuízo, faça. Você prometeu ser fiel nas suas transações comerciais. Mesmo que haja prejuízo, mesmo que você tenha danos, perca esse dinheiro.
perca o produto, mas não perca a sua consciência, não perca a sua tranquilidade, a sua paz de espírito, não perca a sua comunhão com o Senhor por conta de uma questão muito pequena. O versículo 5 nos apresenta 2 requisitos, e dessa vez também negativos. Os 2 últimos, quando ele diz: o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Novamente, esses 2 requisitos negativos. O primeiro deles, não empresta o seu dinheiro com usura. De um estrangeiro era permitido cobrar juros, mas não de um compatriota israelita. Essa era a ideia, essa era a lei. Ao contrário de hoje, que os empréstimos podem ser feitos a qualquer momento, você nem precisa, mas você faz e se endivida completamente, os empréstimos somente eram feitos em períodos de extrema necessidade. Então, quando alguém buscava empréstimo naquela sociedade, é porque estava a ponto de passar necessidade física, de alimentação. Por isso, era uma forma de extrema exploração cobrar juros dessa pessoa. Emprestar 10 para pedir 20. A generosidade em tais assuntos foi ressaltada ainda mais por Jesus. Olha o que diz o Lucas 6, 34, 35. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Mas entendamos aqui que a ideia passada por Jesus não é de que nós emprestemos a maus pagadores. Não é aquela pessoa que você sabe que não vai pagar de jeito nenhum e ela até tem condição de pagar. Certo? Não é esquecer as dívidas que os maus pagadores contraíram conosco. A generosidade no sentido que Cristo quer colocar aqui é no sentido de socorrer ao que necessita, sem esperar que ele nos pague de volta todo esse auxílio. Alguém bater na sua porta e dizer: eu preciso de 50 reais para fazer uma feira. E você não ficar cobrando essa pessoa até o dia que ela voltar e lhe der os 50 reais ou mais do que isso. Porque foi por uma grande necessidade. E o versículo 10, e o requisito 10 no versículo 5 é: e nem aceita suborno contra o inocente. Aceitar suborno contra o inocente é igualmente cruel, algo que nem deve fazer parte do caráter do cristão. O texto vai ser encerrado aqui com o salmista Davi nos garantindo que quem assim procede jamais será abalado. E aqui eu trago 2 rápidas aplicações para que a gente feche a meditação dessa noite. Embora o fundamento da nossa salvação seja a obra consumada de Jesus Cristo, a evidência da nossa fé nele é uma vida de bondade e de santidade. Não dá para dizer que é salvo por Cristo e não ser bom e não procurar viver em bondade e em santidade. Eu não conheço esse que é justo, que é salvo, mas não é santo. Não dá para conciliar as 2 coisas. É certo e bom que nós nos sujeitemos ao autoexame para discernir marcas da graça e alcançarmos uma boa medida de segurança de que nós herdaremos a vida eterna. A primeira questão que me dá certeza de vida eterna, o sacrifício de Cristo. A segunda questão que me dá certeza de vida eterna, eu tenho uma vida de santidade. Eu busco viver essa vida segundo a palavra do Senhor. E nessa noite nós precisamos examinar a nossa vida em busca de evidências de uma fé verdadeira. E quais são essas evidências? É uma vida de integridade. É uma vida de justiça, obedecendo às leis de Deus. Honestidade, sinceridade de coração, empenho para não causar dano a outras pessoas por meio de palavras ou ações, rejeitar os ímpios e honrar aqueles que temem a Deus, sem enganar ou explorar as pessoas. A segunda aplicação, que o homem descrito nesse salmo é preeminentemente o Filho de Deus. Quem possui esses 10 requisitos sem errar nenhum, sem falhar em nenhum, é simplesmente Jesus Cristo. Ele viveu em pura e sincera justiça, suportando muitas calúnias, mas sempre falando a verdade em amor. 1 Pedro 2,23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje,
quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Em vez de explorar os outros, ele se tornou pobre para que pudesse se tornar rico para sempre. 2 Coríntios 8:9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Ele reina na Sião celestial de Deus, e o Pai expressa o seu prazer infindável na vida e na morte obediente de seu Filho. Filipenses 2, 8 e 9. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Se esse texto revela a Cristo, e as características do verdadeiro cristão são as mesmas dele, como poderemos obtê-las? Aqueles que estão unidos a Cristo pela fé são justificados por sua justiça e santificados pelo Espírito para se tornarem semelhantes a Ele. Que Deus nos abençoe e que nos capacite dia após dia a sermos mais parecidos com o seu amado Filho.